Olá pessoal, vim aqui falar rapidamente sobre alguns temas interessantes que tem a ver com o nosso direito processual penal. A primeira coisa é aquela questão que alguns juristas colocam, inclusive o professor Auri Lopes Júnior, de que o processo brasileiro ele é feito para condenar. Sim, o processo brasileiro ele não concebe a presunção de inocência. Não é possível, dentro da sistemática do processo penal brasileiro, a gente institucionalizar a presunção de inocência. A presunção de inocência, na nossa dinâmica processual, ela só vai acontecer na subjetividade do magistrado quando ele, na hora da sentença, se tiver dúvida, ele absolve. A dúvida, ela não é um elemento que vai se construir no processo, porque o processo tem poucas regras de exclusão. Muitas coisas são inseridas dentro desse processo, o que faz com que o universo de decisão do juiz de possibilidade se torna muito grande e impreciso. Então a dúvida é meramente uma questão exclusivamente individual do juiz. E a presunção de inocência, fundada no indúbio pro réu, na hipótese de um indúbio pro réu, ela fica deveras prejudicada. Outra questão é essa confiança que o juiz deposita na instituição do Ministério Público, que é muito distante da que deposita na defesa ou nos advogados. Veja bem, é importante a gente sempre avançar na reflexão, não se limitar unicamente na identificação de fatos e questões que permeiam o nosso processo e o nosso cotidiano jurídico. É claro que qualquer advogado atuando na defesa do seu cliente numa vara criminal vai perceber nitidamente a proximidade do juiz com o promotor de justiça. Essa proximidade, inclusive, é geográfica, porque o promotor senta ao lado do juiz, convive com o juiz. Você tem promotores que é o promotor da vara. O promotor da vara é aquele que trabalha somente com aquela vara criminal. Não é um promotor de processo. É um promotor da vara. Ele tem aquele lugar ao lado do juiz. Então essa proximidade ela não é ocasional, é uma proximidade intencional do nosso sistema. E por que então que nós temos essa proximidade, essa confiabilidade muito grande do judiciário à instituição do Ministério Público? Não só porque, como disse na pesquisa de Isabel Nunes, que eles se consideram uma família judiciária, mas também porque a própria lógica do processo ela vai induzir a isso. Veja que o nosso processo penal ele lida com o princípio da busca da verdade real. Olha, enquanto os sistemas jurídicos esse princípio não existe, o que existe são construções da verdade, o que existe é versões distintas de um mesmo fato. Aqui você tem, tanto expresso pela literatura como por uma série de decisões jurisprudenciais, a ideia da busca da verdade real, da possibilidade de o juiz conhecer os fatos como eles verdadeiramente aconteceram. Primeiramente que isso é inviável, nem a filosofia tradicional e tampouco as ciências exatas como a física lidam com essa possibilidade do ser humano conhecer a verdade objetiva das coisas. Mas o direito brasileiro tem essa pretensão. Então, como esses dois atores, tanto o juiz como o promotor, estão comprometidos com a busca dessa verdade real, eles, em tese, não estão escolhendo uma construção de verdade. Eles estão comprometidos com a verdade objetiva, com a verdade material. E se o advogado está argumentando num outro sentido, ele não tem compromisso com a verdade real, ele só tem compromisso com o seu cliente. Portanto, qualquer discurso vindo da defesa é um discurso desconfiado, é um discurso que não é levado em consideração em confiabilidade. Muito maior é a confiança, então, que o juiz terá no promotor e o promotor no juiz. Isso, obviamente, decorre desse elemento inquisitorial que é a busca da verdade real. Outro ponto curioso que eu queria comentar
é que na recente reforma do Código de Processo Penal, em que seria o juiz das garantias, e que o STF decidiu aí muito no sentido de praticamente neutralizar a grande contribuição que essa instituição poderia ter no nosso direito, muitos estranharam o fato da Associação dos Magistrados Brasileiros entrarem com ações diretas de constitucionalidade sobre esses dispositivos. Olha, não há nada que se estranhar. A AMB é uma instituição representativa dos magistrados. E é lógico que ela não vai fomentar, apoiar nenhuma reforma legislativa que vai esvaziar o poder do magistrado. O sistema acusatório, frente ao sistema inquisitório, é um modelo que busca esvaziar os poderes instrutórios do juiz, principalmente, porque está ligado a uma outra concepção de justiça, a uma outra sensibilidade jurídica. Então, é lógico que uma instituição que representa os juízes não vai querer que os juízes tenham perda de poder. Tá? Outra coisa que eu queria falar, é muito importante a gente conhecer quais são os verdadeiros fundamentos do pensamento jurídico, quais são os fundamentos da nossa cultura jurídica. Não adianta pensar em alterar um artigo do Código de Processo Penal, um artigo da Constituição Federal, ou exigir uma atuação maior do Ministério Público ou do CNJ na regulação desse processo, da atuação desses atores, se a gente não pensar os fundamentos que vão estruturar esse nosso processo, os fundamentos culturais, os fundamentos filosóficos, porque é uma concepção de justiça arraigada em todos os operadores do direito que vai fazer com que esse sistema se opere da maneira que ele opera. Então não é uma mudança de um artigo. Nós temos vários exemplos com várias legislações que elas não se aplicam na prática. Elas não são incorporadas na prática. Ou se elas são editadas em normas legislativas com um aspecto garantista constitucional, chegam na prática, elas são reinterpretadas à luz das suas matrizes inquisitoriais. Então não basta simplesmente uma percepção de alteração de artigos. Você vai alterar uma cultura jurídica. Isso é muito importante. Nós temos que superar o denuncialismo no direito. Simplesmente ficar falando, o STF está julgando errado, aquele juiz da comarca está julgando errado, o Tribunal Superior julgou errado. Isso tem pouco ou nenhuma eficácia na alteração desse modelo de justiça criminal que nós temos. É importante a gente aprofundar a reflexão, pensar novos modelos de instrumentos, novos instrumentos processuais e a partir de uma nova concepção de justiça. Porque a partir dessa nova concepção de justiça, nós vamos pensar quais são os papéis que esses atores desempenham nessa nova percepção de justiça. Qual o papel do magistrado no sistema acusatório, qual o papel do promotor no sistema acusatório, qual o papel da defesa, qual o ethos que vai orientar essas profissões. É isso. Senão, a gente vai ficar só reclamando e nada vai ser mudado, nada vai ser alterado. Tá bom? Bom, quero deixar essa reflexão com vocês. Forte abraço a todos. Se gostaram, por favor aí, compartilhem e dê um like aí. Abraço a todos.